Bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós, portanto, nos alegremos nele. Bom dia, bom dia! Bom dia, sol! Tudo bem? Que bom estarmos aqui mais um dia. Bom é estarmos com o Senhor, né? Bom é estarmos na presença do Senhor. Bom é acordar todos os dias, saber que Ele nos sustentou e que a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Isso quer dizer que o mesmo Deus que foi fiel com Abraão, que nós falamos ontem, é o mesmo Deus que é fiel conosco, é o mesmo Deus que será fiel com aqueles que virão posterior a nós. Então, a fidelidade do Senhor, ela é presente, ela é verdade e ela é real nas nossas vidas. Glória a Deus por isso, né? Vamos orar, Sol? Vamos colocar diante do Senhor este tempo. Vamos pedir para que o Senhor continue nos ministrando, abrindo o nosso entendimento sobre o que é viver e andar com o Deus do impossível. Então, oremos. Pai, te dou graças por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, Senhor, nesta manhã, refletindo na Tua palavra, orando, meditando. Te dou graças, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui para entendermos melhor o que é andar com Deus do impossível. Porque nós entendemos, Senhor, que desafios, dificuldades, todo mundo vai passar. Isso não é uma escolha humana, todos nós iremos enfrentar desafios. O próprio Jesus nos alertou, nos mostrou que viver é enfrentar dificuldades, viver é enfrentar desafios, né? Mas que nós teríamos que ter bom ânimo, porque se nós estivermos em Jesus, a exemplo dele, nós também venceríamos o mundo, assim como ele venceu. Mas, Senhor, há uma diferença entre passar por dificuldades e aflição e escolher andar com Deus do impossível. E nós estamos meditando sobre os desafios que é andar com Deus do impossível, para que conscientemente nós possamos aceitar essa jornada, para que conscientemente nós venhamos nos fortalecer para viver essas experiências. Pai, o impossível ele só acontece na vida daquele que está disposto a se renunciar a si mesmo, aquele que está disposto a se entregar como uma oferta a Ti. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa trabalhar na nossa mente, para que tenhamos esse entendimento e então possamos nos entregar como oferta ao Senhor, para que o Senhor faça nas nossas vidas aquilo que é impossível, aquilo que é improvável, e através de nós, Pai, pessoas possam Te conhecer, pessoas possam se achegar a Ti, o Teu nome possa ser conhecido, o Teu poder possa ser revelado, as Tuas evidências possam ser claras para aqueles que estão ao nosso redor. Então, Pai, conhecer o Deus do impossível e escolher andar com o Deus do impossível requer disposição. E nessa temporada nós estamos meditando sobre isso e aquilo que nos falta, Pai, para que possamos caminhar nessa jornada do improvável, do impossível, o Senhor possa acrescentar em nós. Queremos ter coragem, queremos ter disposição, queremos estar, Senhor, dispostos a atravessar a jornada sem desistir, sem esmorecer, com compreensão, Pai, que aquele que começou a obra é fiel e justo para concluí-la. Eu quero pedir, Senhor, por aquelas pessoas que estão neste momento atravessando uma jornada desafiadora. Eu quero pedir, Senhor, para essa pessoa que está enfrentando, Senhor, um problema neste momento, que só a intervenção divina para que ele consiga vencer. Pai, seja o socorro dessa pessoa. Pessoas que às vezes, Senhor, se
colocou numa situação difícil, pessoas que as suas decisões o levaram a uma situação desafiadora, mas o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. E eu te peço, ajuda, Pai, ajuda a minha irmã e o meu irmão que estão diante de uma situação difícil. Tu pode mudar cenário, tu pode fazer milagre, tu pode curar, salvar, restaurar, abrir porta, mudar completamente uma situação. E eu peço a tua interferência na causa deste que clama, que chora, que está aflito. Senhor, aflições que tiram a paz, aflições, Senhor, que tira o desejo de viver, aflições, Senhor, que rouba a esperança, em nome de Jesus. Abre os olhos do meu irmão para que ele enxergue, Senhor, para que ele enxergue o futuro, para que ele enxergue esperança, para que ele enxergue uma saída, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa fortalecer essa pessoa que se sente fraca, essa pessoa que se sente incapaz. Senhor, sustenta, segura nas mãos dela, Pai, e leva ela ao lugar, Senhor, o lugar de segurança que está em Ti, Pai. Eu oro, Senhor, por aqueles que escolheram ou foram escolhidos por Ti e aceitaram esse chamado de viver o impossível, Pai. Eles querem sair do lugar que estão hoje para viver o novo com o Senhor. Escolheram e aceitaram viver o novo com o Senhor, Pai. Nos dê força, nos dê graça. Não deixa a gente olhar para trás. Segura nas nossas mãos, Pai. Que assim, Pai amado, como Abraão venceu, assim como homens que estão na galeria da fé, como nós fomos relembrados ontem, Pai. Que essas pessoas, elas possam, aqueles que escolheram andar contigo, possam se assemelhar a essas pessoas que em fé venceram, foram chamados e em fé venceram e concluíram aquilo que o Senhor a designou. Que sejamos essas pessoas, Pai, que iremos até o fim cumprindo o chamado que o Senhor separou para nós. Essa é a minha oração. Nos dá esclarecimento para a Tua palavra, nos dá entendimento e amplia, Pai, amplia a nossa mente para que possamos viver aquilo que o Senhor separou para nós. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Bom dia, meninas. Bom dia, Dani. A paz do Senhor. Edna, bom dia, queridona. Sheila, bom dia, Keia. Bom dia. Sempre digo que é bom estar com vocês, porque é. Então, se eu repito, é porque eu sinto todas as vezes que vocês estão comigo, eu sinto a mesma coisa, a alegria de vocês estarem comigo nessa jornada, amém? Vamos recapitular, né, aquilo que nós estamos vivendo nesses dias. Amassada, né, gente, essa blusa. Vamos recapitular o que nós estamos vivendo. Nós estamos na temporada do Deus do impossível. E eu sempre digo isso, gente, e às vezes eu repito coisas, mas assim, é porque até eu fico, como é que eu posso dizer, surpreendida, né, com os caminhos. Como nós estamos num devocional, então devocional é isso, é você se debruçar sobre a palavra, escolhendo um livro ou escolhendo um tema e meditando profundamente sobre ele, para que para que a sua mente sobre aquilo ela possa se expandir, né? E o devocional eficaz, né? Ele tem que ser sempre de acordo com aquilo que você entende ser a sua necessidade. É como o nosso corpo, né? Se o meu corpo precisa de água, não adianta eu dar comida para ele, porque naquele momento ele precisa de água. Então eu tenho que ter esse discernimento. Se o meu corpo precisa de vitamina C, não adianta eu encher ela de vitamina A, porque eu ainda vou continuar deficiente. Então, o devocional, ele é uma porção que supre a minha necessidade espiritual, emocional, muitas vezes, daquele momento, entende? Então, algumas pessoas, elas fazem devocional, e aí cada um tem o seu jeito, lendo a Bíblia, né? Vou ler de Gênesis a Apocalipse, isso é maravilhoso, mas eu penso que
existem 2 momentos de leitura da palavra, ao meu entendimento, tá? Um momento em que eu vou estudar profundamente a minha necessidade, sabe? A ausência da vitamina que eu tenho naquele momento, para eu compreender o processo que eu estou passando, compreender a fase que eu estou passando. E em outro momento, eu vou estudar a Bíblia para adquirir conhecimento, né? A teologia, o estudo sobre Deus. Eu quero conhecer mais sobre Deus. Eu tenho fome sobre o Senhor. Eu tenho fome da palavra. E aí, nesta fome da palavra, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar a palavra para conhecer mais do Senhor. Então, no devocional, dentro daquilo que eu enxergo ser saudável espiritualmente, eu sempre pego aquilo que é a nossa necessidade inspirado pelo Espírito Santo para aquele momento, né? Então a gente começa uma temporada e aí a gente vai indo, quando começa a chegar no finalzinho da temporada, né? No 8, geralmente a gente faz de 2 semanas, 10 dias, quando chega no 7, no 8 eu já começo a orar e falo, Senhor, qual é a nossa necessidade, qual é o nosso próximo passo, o que o Senhor quer nos ensinar na próxima etapa, né? Da nossa jornada. E todas as vezes que o Senhor me dá clareza, né, de uma temporada, do tema de uma temporada, eu sempre tenho expectativas que a gente vai por um caminho. Eu fico super entusiasmada, começo a pensar nos temas que a gente vai por um caminho. E aí o Senhor sempre mudando a rota. Eu acho isso incrível, porque aí Ele me leva a entendimentos que aí se manifesta o devocional, né? Ele me faz enxergar coisas que eu não conseguiria enxergar se eu não parasse e meditasse profundamente sobre esse tema, entende? Então, quando eu comecei o devocional da temporada do Impossível, na minha percepção, nós iríamos trazer várias situações em que o Senhor Sol, concordo com você. Nós sempre somos, né? Não é isso, Sol, é o do dia, sabe? A gente parece que é a porção exata para nós sentirmos alimentados. Então, quando eu comecei a temporada do Impossível, a minha mentalidade, eu ia trazer aqui, trazer a nossa lembrança, coisas que o Senhor fez, que foram impossíveis para sustentar a nossa fé. Essa era a minha percepção. E aí, o Senhor, a minha mente tem sido levada a um outro entendimento. A princípio, eu achei que eu ia trazer fatos que alimentariam a nossa fé, né? E nós iríamos conhecer o Deus do impossível. Então vamos ler de novo sobre o que o Senhor fez aqui, como o Senhor agiu ali. E aí no meio do caminho o Senhor muda novamente a nossa rota através da reflexão da palavra. E aí ontem o Senhor, eu meditando, né, porque o legal é que a gente começa a falar da palavra de manhã e durante o dia o Senhor vai complementando, né? E aí ontem, no primeiro dia que eu separei para falar sobre o impossível, o Senhor falou muito forte ao meu coração, né? Era muito, muito forte ao meu coração. Quando ele dizia assim, em situações, eu quero que você já comece entendendo que dentro de um cenário improvável, impossível, há momentos que o milagre é você. Há momentos que você não vai me ver fazendo coisas extraordinárias aos seus olhos, porque eu vou estar trabalhando dentro de você. Então, a primeira coisa que você precisa entender, quando eu chamo alguém, né, para viver o impossível, muitos sinais, muitos milagres, muitos manás, né? Lembra, o maná era descer comida do céu. Muitas vezes a água, né, que Moisés tocava na rocha e saía água, isso vai fluir dentro de você. Você não vai ver o cenário acontecendo, você não vai ver o cenário mudando, mas você vai sofrer uma mudança interior. Então essa foi a primeira sinalização que o Senhor me deu e que aí eu, muito constrangida, reparti na segunda-feira, porque não era exatamente o que eu queria, né, ouvir ou falar. E aí na terça-feira, ontem, olha quem tá aqui, a Jéssica. Oi, amiga, doutora Jéssica, tudo bom? Muito bom ter você aqui. E aí, ontem, nós falamos sobre Abraão, né? Que Abraão, o Senhor o chamou. Isso eu achei muito incrível quando eu estava meditando ontem, né? Que em Gênesis 12. O chamado de Abraão, pelo menos é assim que está na Bíblia que eu estou lendo, o título
o chamado de Abraão. Então o Senhor chama Abraão para percorrer um caminho com ele e que neste caminho coisas improváveis aconteceria. E aí o Senhor chama Abraão aos 75 anos e faz uma promessa para Abraão: farei de você um grande povo, um homem com 75 anos que não tinha filhos. Então o Senhor o chama. Né? O Senhor chama Abraão para caminhar com ele em uma jornada, dizendo para ele assim: ó, eu tô te convidando, Abraão, tô te chamando para você andar comigo. A promessa é essa, a promessa é viver o improvável, a promessa é viver o impossível. E Abraão aceita este chamado do Senhor. Então a gente precisa entender que duas coisas: difícil e desafios é uma coisa, tá? Então a vida de todo mundo tem dificuldades, tem desafios. Todos nós passamos por isso. Isso é uma coisa. Impossível é outra coisa, né? As dificuldades, os desafios, eu tenho que levantar, tirar força da fraqueza. Às vezes é uma coisa que eu vou fazer o que ninguém faria. Você vê que muitas pessoas que não conhecem o Senhor, elas têm uma história extraordinária, elas têm uma história de superação extraordinária. Por quê? Porque elas se dispuseram a fazer o que a maioria das pessoas não fazem e logo elas vão colher o que a maioria das pessoas não colhe, né? Então a entrega delas vai ser de um nível maior que os demais. Então ela vai superar desafios, alguém diz, é muito difícil, ela se levanta e diz, eu vou fazer. Né? Difícil, alguém diz assim, né? O impossível só é verdade até que alguém se levanta e realize, né? O impossível só acontece enquanto alguém fala assim, eu vou lá e vou romper isso. Então existem coisas que para nós é impossível, mas que é humanamente possível ser feito. Entende isso? Existem coisas que para nós, alguém diz assim, nossa, isso é impossível fazer. Aí um homem se levanta, apenas com a sua capacidade humana, levanta e vai e faz. Então não é porque era impossível, é porque faltava disposição de alguém romper, sair da sua zona de conforto e ir além. Então isso não é impossível, isso é vencer desafios, isso é vencer dificuldades. E nós precisamos entender que a nossa vida com o Senhor, ela tem que ser respaldada em vencer desafios. Porque às vezes a gente, assim, um pouco crente, sabe? A gente tem um negócio de uma preguiça. Então a gente joga pro Senhor a responsabilidade que cabe para nós. Mas Deus é o Deus do impossível, então eu não quero me esforçar. Eu quero que o Senhor se mova, afinal o Senhor, uma palavra dele, tudo, o cenário muda. Então nós, no campo da fé, corremos o risco de nos tornar preguiçosos. Olha que coisa, né? Nós que exercemos a nossa fé, que somos cristãos, nós corremos o risco de ser acomodados em nome da fé. Então, como o Senhor faz, como o Senhor tem poder, eu não preciso me mover. Eu não preciso sair do lugar, porque o Senhor, afinal, Ele é meu Pai e Ele pode fazer tudo por mim. E não é isso. O caminho do impossível não tem a ver com isso, porque sempre vai ser esse meu papel, se levantar e fazer a minha parte. O Senhor não fará aquilo que eu tenho que fazer. Então, porque muitas pessoas têm fé, oram, leem a Bíblia e a vida dela é medíocre, né? O que é medíocre? É viver na média, é viver como a massa, é viver igual todo mundo, né? É viver sempre viver a mesma história, porque essa pessoa tem uma indisposição de se entregar. Então, para eu sair de um estado que eu estou, eu preciso me esforçar. E isso não tem a ver com Deus, isso não tem a ver com cristianismo, isso não tem a ver com fé, tem a ver com força de vontade, de renunciar os meus prazeres. Isso não tem a ver com pecado nem com santidade, né? Eu estou disposto a me doar para colher algo que tá no meu coração. Então, isso é desafios, isso é coisas difíceis, né? Exatamente, o te esforça e eu te ajudarei. É princípio. Quando eu cumpro o princípio, Deus cumpre promessa.
Deus realiza. Isso pode ser para o ímpio e isso pode ser para o justo. Quando eu faço a minha parte, quando eu semeio, o sol ele nasce para todos. Quem planta vai colher. Então é lei. Lei é princípio, gente. Isso não tem a ver com manifestação sobrenatural do Senhor. Agora, no caso de Abraão, o Senhor chama Abraão e diz, se você aceitar, porque às vezes a gente fala assim, ai Senhor, que preguiça, o caminho vai ser longo, né? Então o Senhor chama. Quando eu sou chamado, né, eu posso me recusar e dizer, não, você me chamou, mas eu não quero ir. Mas Abraão, o Senhor o chamou, o Senhor deu ordens, porque quando eu recuso o chamado do Senhor, quando ele me pede para fazer algo e eu digo não, então ali eu tô recusando. O Senhor fala assim, você vê que Abraão, o Senhor o chama e o Senhor dá uma ordem para ele. Então ele poderia procrastinar a ordem, ele poderia recusar a ordem, ele poderia colocar empecilho na ordem. Então o que o Senhor faz para Abraão? Abraão, aos 75 anos, gente, o Senhor chega para Abraão. Como foi isso? Foi um anjo? Foi o próprio Deus? O próprio Deus não foi, né? Porque a gente sabe que o próprio Deus descendo não daria problema para todos eles se isso acontecesse. Mas a Bíblia aqui não fala, ó. Então o Senhor disse a Abraão, talvez através de um anjo, sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, e da terra que eu lhe mostrarei. Era forte, era evidente, era certo que era a voz do Senhor. E aí Abraão ouve essa voz, e o Senhor continua, eu vou te mostrar, eu vou te fazer um povo, eu vou te abençoar, você vai ser reconhecido. E aí o Senhor começa a dar ordens para Abraão. Mas para que isso acontecesse, para que essa promessa acontecesse, ele precisava ter uma atitude. E a atitude era sair do lugar em que ele conhecia, que ele tinha como segurança, que ele tinha como zona de conforto. Aquele lugar ele precisava sair. Então o sim de Abraão foi cumprir a ordem que o Senhor deu para ele. Então, eu posso não viver o impossível? Posso. Posso quando eu digo não para Deus, quando eu não faço aquilo que ele me pediu. Há pessoas que não querem viver o impossível. Há pessoas que querem ter uma vida tranquila, sabe? Eu quero viver uma vida tranquila, eu quero acordar, eu quero molhar as plantas, eu quero dar brincar com o meu cachorro, dar bom dia para os meus filhos, fazer minha comidinha ou sair para trabalhar. Eu não quero problema na minha vida. Eu não gosto de problema. Não gosto de problema, não quero problema na minha vida. Então toda vez que é proposto para essa pessoa algo desafiador, ela diz não. Não porque isso vai me dar trabalho, não porque isso vai exigir muito de mim, não porque isso vai mexer com a minha estrutura, vai me tirar da zona de conforto. Então não, eu não quero. Então essas pessoas que escolheram viver uma vida muito linear, para essas pessoas qualquer chamado do Senhor vai ter uma recusa, porque ela quer viver uma vida normal. Não tem interesse em viver uma vida sobrenatural, não. Mas há pessoas que têm sede de mudanças, sede de viver algo novo, sede de fazer, viver e estar em lugares que poucos estariam, poucos viveriam. Então essas pessoas, quando o Senhor chama e fala, Dani, Ingrid, Vanessa, vamos, porque eu quero fazer algo novo na sua vida. E aí quando ele chama, ele sempre vai chamar dentro desses termos, ó. Você tem que sair do lugar que você está, da sua zona de conforto, e sempre vai ser num tempo improvável. Abraão começar do 0 aos 75 anos longe da sua família. Sempre vai ser assim. O Senhor, quando ele nos chama para viver o impossível, nós temos que ter duas coisas em mente. Eu vou sair da zona de conforto. Essa vidinha aqui, ó, que eu tô levando, isso aqui eu vou ser necessário, eu vou ter obrigado, né? Quando eu digo sim, aí vai ser obrigado, o lugar me expulsa. Eu não vou conseguir mais ficar neste lugar. Esse lugar não vai me pertencer mais. Então eu vou sair deste lugar, essa zona de conforto, e o Senhor sempre vai me chamar para viver o extraordinário em cima de um lugar improvável, de uma circunstância improvável.
E muitas vezes o improvável somos nós, né? A gente olha pra nós e fala assim, meu Deus, como é que o Senhor vai cumprir essa promessa na minha vida? Eu não tenho recurso, eu não tenho idade, eu não tenho... Aí a gente começa a listar o que nós não temos. E o Senhor fala assim, é por isso mesmo que eu chamei. Porque se você tivesse, você levantaria e faria tudo aí sozinho. Mas como você não pode, aí sim eu vou me manifestar. Você entende que quando você aceita a caminhar com Deus do impossível, é porque você entende que em nenhum momento você vai poder andar sobre as águas, né? Em nenhum momento você vai poder dar passos sozinhos. Porque se você der passos sozinhos, vai dar ruim. Você se torna um total dependente do Senhor. Você fala assim, Senhor, eu não posso. Aí ele fala, mas continua andando, o que eu vou fazer? Você não consegue tomar decisões sozinho. Você não consegue achar que você vai ser capaz de fazer sozinho. Por quê? Porque você está num cenário, você foi levado para um cenário onde não tem recursos humanos. Não tem recursos humanos. Então, por não ter recursos humanos, você precisa, em todo o tempo, da intervenção divina. Então você se torna um total dependente do Senhor. Você saiu da sua zona de conforto, você não tinha condições de viver aquilo, por alguma razão, aqui no caso de Abraão era 75 anos, ser um grande povo, mas você confiou na voz que te chamou e você disse, eu aceito caminhar com o Senhor nessa jornada. O pastor colocou aqui, o fácil se faz logo, o difícil demora um pouco, o impossível entrega nas mãos de Deus, porque para ele tudo é possível. Poderíamos encerrar essa live com essa palavra. O fácil se faz logo. O difícil demora um pouco. Mas o impossível nós entregamos nas mãos de Deus. Porque para ele tudo é possível. Gente, vamos repetir isso. O fácil se faz logo. O difícil demora um pouco. O impossível entregamos nas mãos do Senhor, porque para ele tudo é possível. Perfeito esse entendimento. E aí, quando o Senhor chama Abraão, o Senhor diz para ele, sai daqui. E aí ele fala assim, ok, Senhor, eu vou sair. E aí quando o Senhor ele fala pro Senhor, tá bom, Senhor, eu vou sair. Ele pega Sara, né, Sarai, que era a sua mulher. Ele pegou Sara. E aí ele falou assim, eu vou levar também o meu sobrinho, né, o meu sobrinho Ló. E isso aí é o que nós precisamos estar mais atentos quando o Senhor nos chama. O Senhor foi muito específico, sai do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então, o que Abraão tinha que ter feito? Ele não tinha filhos, ele era casado, ele tinha uma mulher, apenas uma mulher. Naquela época podia-se ter, era normal ter mais de uma mulher. Abraão falou, tá bom pra mim, Sara é o suficiente, não preciso de mais. E aí era só ele e Sara. Então a ordem do Senhor vai você e Sara, vão pro lugar que eu te mostrarei. E aí ele fala assim, não, mas eu tenho Ló, tá aqui comigo sempre, sei lá, moravam juntos talvez, tinha uma grande, provavelmente, gente, tinha uma afinidade absurda entre Abraão e Ló. Né? Tinha uma afinidade assim absurda e Ló não consegue ser exato no cumprimento da ordem do Senhor. Isso acontece com a gente o tempo todo, né? O Senhor dá uma ordem e o nosso emocional se fere, o nosso emocional fica arrasado porque você fala assim, não consigo, Senhor. Né? Eu sou covarde. Esse dia uma pessoa disse assim, eu sou covarde demais para isso. Eu não consigo, Senhor, ser exato na ordem que o Senhor me deu. E aí, quando você começa a perceber que o Senhor está te chamando para uma jornada do impossível, a minha sugestão para você é comece a orar dizendo, Senhor, me faça ousado, me faça corajoso para cumprir exatamente o que o Senhor me manda fazer, porque é difícil, é a tal da renúncia. Renunciar não é o deixar para trás o que não me importa, o que não faz diferença para mim. Renunciar não é deixar para trás uma coisinha ou outra. Renunciar é deixar parte de mim para trás, coisas que é importante para mim. O meu coração vai ficar dilacerado em alguns momentos, né? Ele vai falar assim, eu não queria, Senhor, como assim o Senhor está me pedindo isso? Mas aí tem um propósito, porque quando o Senhor fala, Abraão, vai só vocês dois, havia uma razão. E aí Abraão não consegue falar, é puxado pra mim, Senhor, o Lozinho vai comigo sim, porque é Lozinho tem que ir.
Lozinho tá comigo sempre, me sinto responsável por Lozinho, então o Lozinho vai. E ele foi. Só que aí no 13, que é o que nós vamos olhar um pouquinho com mais atenção agora. Chega no 13, começa a ter um atrito, eles crescem, né, nessa jornada, Abraão sai do meio da parentela, Ló vai com ele, a sua esposa Saraí, na época, se chamava Saraí, vai com Abraão, e aí eles começam a caminhar juntos, a crescer, a prosperar, e no meio do caminho começou a ter problemas, né, de gestão de negócios, né? Os pastores de Abraão começam a ter problema com os pastores de Ló, eles começam a ter ali um pequeno desconforto. E aí Abraão, que inicialmente não conseguiu dizer, Lozinho, você tem que ficar, se sente obrigado pela circunstância em romper com Ló e deixar ele, então, caminhar sozinho. Então, existem momentos que nós tomamos decisões que não faz parte do plano de Deus para nós e nós mexemos com a vida das pessoas quando nós nos inclinamos às nossas emoções a fazer aquilo que nós, naquele momento, achamos que é certo. Gente, isso é muito sério. Existem momentos que o Senhor nos dá ordem muito precisa, as nossas emoções, elas se inclinam e nós fomos levados a fazer aquilo que nós achamos que é o melhor, porque nós amamos, porque nós temos uma história ali, a gente não consegue romper. E aí quando eu não consigo romper e trago comigo pessoas que não deveriam estar, quando eu levo para pessoas o que Deus estava fazendo na minha vida, eu quero incluir pessoas que não fazem parte dos planos de Deus, eu levo um problema para essas pessoas também. Porque chegou um momento em que Ló precisou ficar sozinho, Ló, ele precisou viver a vida dele num lugar onde ele teve que escolher a ermo, não foi, né? Você vai para onde, Ló? Vai para cá, vai para lá? Teve que haver essa separação. E Ló fica num lugar não muito bom. Ló fica num lugar não muito bom. Então, o que eu quero te encorajar a refletir neste momento é, se você aceitar caminhar com Deus do impossível, você vai passar coisas que normalmente as pessoas não passam. Como o pastor colocou, o fácil a gente faz, o difícil demora um pouco, mas a gente consegue. Porém, o impossível é total dependência de Deus. Ali não tem intervenção humana. Ali só que nesse caminho do impossível, o meu desgaste humano, ele vai ser maior. Por que ele vai ser maior? Porque eu tenho que trabalhar sempre a minha fé, né? Eu não tô vendo, mas eu vou crer. O Senhor falou e aí eu vou continuar andando. Só que aqueles que eu trouxe não estavam preparados para aquela jornada que o Senhor me chamou. Aquele que eu trouxe, muitas vezes, quando o Senhor fala 2, eu quero colocar 3, eu quero colocar 4. Certamente, aqueles que eu agreguei a este caminho, eu trouxe por conta própria, eu vou levar um problema para eles. Porque eles não vão ter estrutura, eles não vão ter condições, vai ser impossível eu continuar essa jornada junto. E aí a gente vai ter que romper. E aonde eu vou deixar essa pessoa? Aonde eu vou deixar essa pessoa? Porque eu vou ter que, no meio do caminho, a gente vai ter que se desvincular e aonde essa pessoa vai ficar. Então, orar pelas nossas emoções é muito importante para que elas sejam inclinadas à vontade do Senhor. Senhor, a minha tendência é fazer e tomar decisões baseadas naquilo que eu gosto, nas minhas preferências, nos meus desejos, naquilo que eu acho que é bom. Eu tenho um entendimento, mas os pensamentos, que é o que a gente falou, né? Lá na segunda-feira, os pensamentos do Senhor vão ser sempre maiores do que o nosso. Então, às vezes, na jornada do impossível, o milagre será eu entender o que o Senhor está dizendo e cumprir exatamente a ordem que Ele deu para nós. Então, no 13, que eu sugiro que você leia a história completa, e é bem pequenininho o 13, tá bom? Leia o 13 e leia o 14 para você entender o contexto. Ló e Abraão têm um problema. Ló, ele escolhe um caminho que aos olhos dele, né? Abraão fala assim, Ló, é o seguinte,
Vamos ler, né? Vamos ler pra gente respaldar sempre com a palavra, porque é bom. Não vou ler tudo, mas só uma parte. O 13:1. Saiu, pois, Abraão do Egito e foram para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que ele possuía. E Ló foi com ele. E Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata, como em ouro. Abraão, ele já era uma pessoa bem financeiramente. Abraão não era uma pessoa que, sabe... sem nada. Não, ele já tinha uma vida. O que ele não tinha? O principal para a promessa cumprir, filhos. Ele tinha uma mulher estéril. Então ali o cenário que o Senhor escolheu foi da impossibilidade de Abraão. Abraão era inteligente, Abraão era empreendedor, Abraão era o supridor da sua casa, Abraão era próspero. Ele só não tinha aquilo que era a matéria-prima principal para que a promessa se cumprisse, né? Que era filhos. Muitos filhos. Aos 75 anos ele não tinha filho algum. E aí eles partiram para o Neguebe em direção a Betel, e aí eles começaram a viver as promessas do Senhor, a caminhar junto, ele e Ló. Aí no 5, Ló diz que Ló o acompanhou, Abraão e Ló também com seus rebanhos e tendas. E aí no 7 diz, como ambos, né, tinham muitos gados, tinham pastores e passaram a viver junto na mesma região, eles começaram a ter uma desavença entre os rebanhos, né? Os pastores começaram a brigar, esse é meu, esse é seu, e começaram a ter um problema. E aí Abraão diz assim, para que não haja desavença, porque até então o negócio, estava tendo um problema no negócio, estava tendo um problema apenas no empreendimento deles. Aí Abraão, ele diz assim, ô Ló, eu te amo. Para que não haja problema entre eu e você, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar? Porque até então o problema está entre nossos pastores, mas isso vai atrapalhar a nossa amizade. Então vamos nos separar? Aí ele falou assim, escolhe. Se você for para a direita, Ló, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Te dou a opção de escolha. Eu acredito que ali Abraão falou assim, poxa vida, né? Por que eu trouxe esse moço pra cá? Então agora eu vou dar a ele a chance dele escolher o melhor caminho. Já que eu coloquei ele num projeto que ele não deveria estar, já que eu criei um problema pra ele, porque eu tirei ele do meio dos nossos parentes. Ele podia estar bem lá, num lugar que ele conhecia. Olha o problema que eu trouxe pra Ló. Então, Ló, escolhe o lugar que você quer ir. Se você for pra um lugar, eu vou pro outro. Mas eu te dou a opção de escolher primeiro. Ló, ele escolheu, que aí eu sugiro que você leia, ele escolheu ir na direção leste, porque o lugar parecia ser bom, era um lugar verde, era um lugar atrativo aos olhos, era um lugar incrível, parecia ser um lugar incrível. Então Ló falou assim, não, eu quero ir para essa direção. E Abraão abençoou e falou assim, vai filho, vai lá vai ser maravilhoso. E o que Ló não sabia é que ele estava indo em direção a Sodoma e Gomorra. Às vezes, as nossas decisões emocionais, movidas aos nossos sentimentos, dá problema pro pessoal. E aí Ló foi morar num lugar que era pura promiscuidade, pura iniquidade, um lugar terrível, e que posteriormente, se você não sabe, leia a história, este lugar vai ser destruído por Deus, porque era um lugar ruim. Então, qual que é a nossa reflexão, né? Qual é a reflexão que o Senhor nos chama para essa manhã? Coloque as suas emoções diante do Senhor, em obediência ao Senhor. As nossas emoções, elas não são obedientes, porque são emoções. Parece que a gente não tem controle, né? O sentir, né? O tal do sentir. Mas se você quer, aí entenda, o fácil você faz, o difícil demora um pouco, mas você faz. O impossível é só caminhando com o Senhor. Se você quer viver o impossível. E essa jornada que nós estamos percorrendo não é para alguém... não é uma reflexão para alguém que já está num cenário do impossível, porque Deus socorre também. Às vezes eu estou num cenário do impossível porque as minhas decisões foram erradas, e aí eu estou numa situação e eu falo, Senhor, me socorre, e o Senhor socorre. Só que eu estou falando de alguém que, assim como Abraão, entende que quer viver algo novo, tá? Eu quero, Senhor, eu quero ter marcas de milagre na minha vida. Eu quero ter marcas do impossível na minha vida. E aí, meu filho, você tem que saber que você vai viver coisas, estar em lugares que você tem que continuar crendo quando tudo diz que não. E aí você tem que entender também
que você vai ser levado a tomar decisões que você não gostaria, que as suas emoções gritam e diz, não faça isso vai me custar muito. Mas quando eu não consigo tomar essa decisão, eu posso colocar pessoas em risco, eu posso colocar pessoas em cenários que elas não deveriam estar se eu tivesse feito o que deveria ser feito desde o início. Não fazer o que deve ser feito desde o início leva nós nos levamos e levamos conosco pessoas em situações completamente desafiadoras. Então, tudo aquilo que Deus falar para você fazer, peça graça para que você seja exato, porque há um propósito. Quando eu não faço agora o que o Senhor manda, lá na frente vai gerar um sofrimento. E muitas vezes o Senhor parece ser cruel, né? Senhor, mas como que eu vou deixar Lozinho para trás? Lozinho que eu criei. Eu vi Lozinho crescer. Parece ser uma atitude cruel. Mas Deus sabia, né? O Senhor conhece o nosso amanhã. E o Senhor sabia que posteriormente, que futuramente daria um problema. E que esse problema seria maior. E aí você vê depois Abraão intercedendo por Ló, sendo insistente com o Senhor para que o Senhor não destrua Ló. E ele, porque caiu sobre ele um senso de responsabilidade, né? E você vê a preocupação. Então você vai ter duas preocupações quando você aceita caminhar com o Senhor, mas não faz exatamente o que ele manda. Você vai ter que ter a preocupação com você mesmo, porque você vai estar sempre num cenário desafiador. E o fim de Ló foi triste, né? Coitado. Então, você vai ter uma situação, você vai se preocupar com você, porque viver o impossível poxa vida, é puxado. E você também agora vai ter que você vai se preocupar com o outro, né? Se sentir responsável com a história do outro. E aquilo vai estar sempre te pesando. Então, se desvincule. Se você hoje se sente preso, sabe, emocionalmente a pessoas. Às vezes a gente se sente na obrigação de carregar pessoas nas costas, né? A gente se sente na obrigação de estar ali perto de pessoas e que aquilo está atrasando o processo de Deus na sua vida, aquilo está te consumindo, você está tentando ajudar a pessoa, mas está fazendo mal para ela, né? Então que o Senhor te dê discernimento para que você seja exato no cumprimento da promessa e da ordem de Deus na sua vida. Se o Senhor falou A, limite-se a fazer A. Não precisa trazer mais problema para sua vida, porque só o pedido inicial do Senhor já vai exigir de você desafios grandes. Você não precisa trazer mais. Você não precisa, não pense que é pouco problema. Você já sabe, não, agora eu tô andando com Deus, vai ser só maravilha. Eu posso trazer uma carga de problema aqui comigo. Não caia nessa. Porque andar com Deus é maravilhoso, mas eu tô falando de uma jornada de impossível. Eu tô falando que você vai estar sempre em cenários que você não vai ter ação. É total dependência dele. E se você traz com você pessoas, coisas que não fazem parte deste contexto, você vai ter problema dobrado na sua vida e vai levar também problema para o outro. Então que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento. Tem coisas, para eu finalizar, que parece amor, mas é puro egoísmo. A nossa mente mente, a nossa mente engana. A Bíblia fala, enganoso é o coração do homem. Parece que é por você, mas na verdade é por mim. É por egoísmo. O meu amor, o sentimento que eu tenho por você não deixa eu fazer o que deve ser feito. E eu me escondo atrás de um amor. Não vai ser porque eu amo o Senhor. Não é amor, é egoísmo. Você não quer sentir a dor do rompimento. Às vezes o outro vai se levar na boa o que você está recusando a fazer. Porque quando o Senhor ele pede pra gente fazer algo e ter um desvínculo, ele não vai matar o que vai ficar. O Senhor não desampara ninguém. Mas eu, com o meu egoísmo, com a minha covardia, com sei lá o que, eu escolho ser super protetor, fazer a minha vontade, porque eu não tenho coragem de fazer o que é certo. E pelo meu egoísmo e pela minha falta de coragem de fazer o que é certo, eu coloco pessoas em situações de maior sofrimento. Então, se o Senhor disse, entrega nas minhas mãos, entregue. Se o Senhor disse, é o momento do rompimento? Rompa. Se o Senhor disse, você só pode ir sozinho, vá sozinho. Porque isso vai ser melhor para você e para o outro que você achou que estar sob os seus cuidados e proteção seria a melhor opção. O Senhor não erra, né? O Senhor não erra. Por mais difícil que pareça hoje aos nossos olhos, tem uma razão. Então que sejamos nós obedientes
a vontade do Senhor. Olhe sobre isso. Senhor, eu quero viver o impossível, mas eu quero estar totalmente alinhada com a tua vontade. Alinha as minhas emoções. Eu não sei o que vai gritar dentro de mim quando o Senhor me pedir algo, mas eu quero já colocar isso diante do seu altar. Vai me custar, mas eu quero obedecer. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Vamos refletir sobre isso. Não desista de viver o impossível, tá? Não desista. Porque é maravilhoso. Nós vamos viver o que ninguém viveu, mas nós vamos ter que fazer o que ninguém também fez. Tá bom? Até amanhã, 7h01. Manda pras pessoas. O pastor Sérgio nos lembrando aqui, ó. Aviãozinho faz parte das nossas vidas, das nossas manhãs. Então, ó, só mandando pro povo, tá bom? E curtindo e compartilhando. Aquela coisa que só Jesus faz os nossos corações pra gente se encurvar a fazer. Eu amo vocês, gente. Obrigada, viu, por estarem comigo nessa manhã e me acompanhar nesse devocional. Um beijo, tchau.